bem, aqui a gente inicia a resolução de mais uma questão do Enem, ano 2014. Como sempre, a gente vai ler o enunciado, analisar, tá, o tema principal do enunciado e depois, a partir de algumas observações, alguns destaques, a gente começa a desenvolver o nosso raciocínio. Então, o texto, né, o enunciado diz: grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre, te dá a fórmula molecular, SO2, são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação de chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Carbonato de cálcio, 1 mol, reage com 1 mol de dióxido de enxofre, tá? Produzindo, gasoso, né? Produzindo 1 mol de sulfito de cálcio sólido e 1 mol de gás carbônico. Você vai reparar que a equação está equilibrada. Tá? A quantidade de átomos do lado dos reagentes é igual à quantidade de átomos do lado do produto. Isso é a equação 1. Continuando. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado, esse carinha aqui, pode ser oxidado com auxílio do ar atmosférico, para obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Então, nota, primeiro, que o sulfito de cálcio ele não é muito estável. Na presença de oxigênio atmosférico gasoso, ele se transforma, tá, em sulfato de cálcio, que é a segunda equação. Também equilibrada. Nota que agora eu tenho 2 mols de sulfito de cálcio reagindo com 1 mol de oxigênio gasoso, produzindo 2 mols de sulfato de cálcio, que é o gesso, que ele fala que é usado na agricultura. Depois a gente fala sobre isso. Continuando o enunciado, as massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 gramas por mol, 16 gramas por mol, 32 gramas por mol e 40 gramas por mol, respectivamente. Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de. E aí vem as alternativas, lembrando que todas as unidades de massa estão em gramas, como diz aqui, tá vendo? Então a gente vai se ligar nesse rendimento e nesse papo aqui, ó, que o gesso produzido, tá? Ele é interessante na produção agrícola. E aí o que a gente pode falar é o seguinte: o benefício, ou melhor, os benefícios, né, do gesso na agricultura. Primeiro, a sua aplicação no solo visa fornecer cálcio, melhorando o ambiente de subsuperfície. Quando você ouvir essa palavra subsuperfície, são profundidades de 20 a 40 centímetros que as raízes podem chegar no solo. Então, alguns benefícios, além desse, você tem fornecer cálcio em profundidade, e aí a gente fica entre 20 e 40 centímetros. Aprofundar o sistema radicular, ou seja, as raízes se aprofundam mais. Com isso, existe a melhor absorção da água e de nutrientes. E para fechar, tá, esses benefícios, a utilização do gesso agrícola tem proporcionado grandes aumentos em produtividade. Então, se você acompanha algumas notícias sobre nossa produção agrícola, você vai ver que mesmo mantendo a área plantada, a produção aumentou em quase 60%. Milagre? Não.
pesquisa, estudo. E um dos benefícios é dado justamente pelo gesso. Ele aumenta a produtividade, ele aumenta a qualidade porque as raízes procuram nutrientes mais a fundo. Essa é a profundidade que a gente fala aqui, radicular. Então, quer dizer, quando o cara fala aqui, só para não deixar passar batido, tá? Que o gesso é utilizado para fins agrícolas, está dito para vocês. Então, agora voltando ao texto, o que interessa para mim é o que ele fala aqui, ó. Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida, então ele fala sobre o sulfato de cálcio, em gramas por mol de gás retido, o meu amigo SO2, é próxima de. Então eu só vou mexer com esses dois carinhas. Até porque o carbonato de cálcio e o sulfito de cálcio, principalmente o sulfito, ele é um composto intermediário, porque a gente viu que ele não tem uma grande estabilidade. Na presença de gás de oxigênio, ele se transforma em sulfato de cálcio. Então, a primeira coisa, nossa primeira resolução, o primeiro passo, é sair de duas equações, tá? E obter apenas uma, ou seja, a equação global. E como é que a gente faz isso? Somando a equação 1 e 2. E quando eu falo somando, eu tenho que olhar atentamente para poder eliminar tudo que estiver de um lado numa equação e de outro em outra equação. Ou seja, a mesma substância que na equação 1 estiver do lado dos reagentes e na equação 2 estiver do lado do produto, eu posso simplificar, eu posso eliminar. Então, repara que eu mantive a equação 1 como está aqui, ó, porque tudo aqui é um mol de carbonato de cálcio, reagindo com um mol de dióxido de enxofre, produzindo um mol de sulfito de cálcio e um mol de gás carbônico. Está ela aqui. Já a equação 2, como eu tenho aqui um mol apenas de sulfito de cálcio, e aqui, na equação 2, eu inicio com 2 mols de sulfito de cálcio, ou eu multiplico essa aqui por 2, ou eu divido essa aqui por 2. Tanto faz. Porque eu tenho que ter a mesma quantidade de sulfito no produto e no reagente. Então, o que eu fiz? Ó, peguei a equação 2 e dividi por 2. Então, agora eu tenho 1 mol de sulfito de cálcio reagindo com meio mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de sulfato de cálcio. Não era 2? Passou a ser 1. Não era 2 aqui? Passou a ser 1. Não era 1? Passou a ser meio, dividir o índice por 2. Agora sim, avaliando, se a CO3 eu só tenho ele aqui, não tenho aqui, repito ele, tá aqui, ó. Tudo que eu não cortei, eu repito. O SO2 também só tem aqui no reagente, tá vendo? Ó, não aparece mais, tá ele aqui de novo, sobrou. Meio de O2, só aparece O2 aqui, aqui não tem, portanto, então eu tenho carbonato de cálcio, mais dióxido de enxofre, mais meio de O2. Isso no reagente. No produto, produz. Repara que eu simplifiquei, né? Sulfito de cálcio na equação 2 no reagente, 1 mol. Sulfito de cálcio na equação 1 no produto, 1 mol. Corto esse com esse, some. Então, aqui o produto só sobra o sulfato de cálcio e o gás carbônico. Então, nota, quando a gente soma as reações, a gente tem que fazer de tal maneira que a gente possa eliminar algumas substâncias. E aí a gente tem a equação global, que é carbonato de cálcio mais dióxido de enxofre mais meio de O2, produzindo sulfato de cálcio mais gás carbônico. Como eu falei, esse cara aqui, ele se decompõe. Ele é instável na presença de oxigênio, ele se transforma em sulfato de cálcio. E a atenção que eu coloco é justamente para isso. Podemos multiplicar a equação 1 por 2 ou dividir a equação 2 por 2, para que possamos ter
em lados opostos a mesma quantidade de sulfito de cálcio. Deixei bem claro. Se eu tenho quantidades iguais em lados opostos, eu simplifico. Observa que só o sulfito de cálcio aparece numa equação no produto, na outra equação no reagente. Então agora eu tenho a equação total. E aí continuo avaliando que eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio para 1 mol, como ele quer, ó, por mol de gás retido, 1 mol de SO2, mais meio mol de O2 gasoso, produzindo 1 mol de gesso, sulfato de cálcio, e mais gás carbônico. Então a minha relação é de 1 mol de SO2 para 1 mol de sulfato de cálcio. É o segundo passo, cálculo da massa de gesso produzida. Repara que eu não toquei ainda no rendimento. Então eu tenho 1 mol de SO2, produz 1 mol de SO4, pela equação global. E por quê? Só esses dois? Porque são as duas substâncias que ele indica no enunciado. Considerando o rendimento 90% no processo, a massa de gesso, sulfato de cálcio, obtida em gramas por mol de gás retido, que é o dióxido de enxofre. Então, só esses dois caras de toda essa equação global que me interessa. Então, repara, se é 1 mol para 1 mol, eu não preciso nem fazer conta. Basta calcular quanto vai transformar 1 mol de sulfato de cálcio em gramas, em massa. E aí basta você, ó, para cada 1 mol de gás retido, será obtido 1 mol de gesso. Então basta calcular a massa molar, que refere-se a 1 mol, do sulfato de cálcio, que é o gesso. Cada átomo de cálcio, 40 gramas. Cada átomo de enxofre, 32 gramas. Cada átomo de oxigênio, 16 vezes 4, que vai dar 64. 40 mais 32, 72 mais 64, 136 gramas. Então, quer dizer, foram obtidas 136 gramas de sulfato de cálcio a partir de 1 mol de SO2. Só que essa massa é a massa total. Se o rendimento fosse de 100%, está aqui, ó, terceiro e último passo. Só que o rendimento é de quanto? 90%. E aí um parênteses, quando o enunciado, quando o texto, quando a questão falar em rendimento, a gente só vai tirar isso no último cálculo. Então, qualquer massa que você determine, você calcule, sempre vai estar para 100%. E aí, a partir de 90%, eu tenho a massa com rendimento de 90%. Então, 136 gramas, que equivale a 1 mol de SO2, produz 136 gramas de sulfato de cálcio, de gesso. E por que 136? Porque equivale a quanto? Aqui, ó, 1 mol. E como é que eu calculo o mol? Basta somar a massa de cada elemento constituinte da molécula. Acabou. Cálcio vale 40, vezes 1 dá 40. Só tem 1. Enxofre vale 32, só tem 1 também aqui, ó. Não tem nada aqui, é 1. Dá 32. E o oxigênio, cada um vale 16. Está dado aqui para você. Só que quantos eu tenho? 4. 4 vezes 16, 64. Somando 40 mais 32 mais 64, 136 gramas. Essa massa corresponde a 1 mol de sulfato de cálcio. Transformado em massa, 1 mol de SO2 produz, na minha equação, já que é 1 para 1, está aqui, 136 gramas de gesso. Como fui eu que calculei, transformei 1 mol para massa, isso aqui é a massa total, 100%. Só que ele fala que o rendimento da equação é de 90%. Então, se 136 gramas está para 100%, 90% eu vou ter x, está aqui, ó, calculado. X vezes 100 é igual a 90 vezes 136, o que vai dar 122,4 gramas. Resposta letra C, está aqui, ó, é a mais próxima, ele quer a mais próxima de, está aí. Então, repara que é importante, né, a gente saber que a estequiometria com mais de uma equação, tá? Ou você pegaria direto, só que ficaria difícil,
porque você vai partir de 1 para obter 2, então é muito mais fácil você obter a equação global. Sempre que você tiver duas equações, é interessante que você some essas equações e elimine o máximo de substâncias que não te interessam, que você possa eliminar. Você pode dividir, você pode multiplicar, você pode inverter, pode fazer o que quiser, desde que você elimine aquilo que não te interessa. Nós vimos isso também em termoquímica. Acontece o mesmo esquema, e acontece muito em termoquímica, para você calcular o calor final, né? Então, a entalpia final. Então, quer dizer, isso é fundamental, é uma questão interessante, muito interessante, tá? Uma questão difícil, porque dificilmente o carinha ia pensar, né, em somar as equações, e agora você já sabe, tá? E aí a gente adentrou a agricultura, a parte agrícola, né, com conhecimentos agrícolas, que ele fala aqui, né, a utilização do gesso para fins agrícolas, e aí eu botei alguns benefícios, não custa nada saber um pouco mais. Valeu, gente, boa questão, muito interessante, tá? E até a próxima questão do Enem, resolução de questões do Enem. Valeu, um grande abraço.